Olá, um bom dia para você. A taxa básica de juros, a Selic, fixada pelo Banco Central, vem caindo e está no menor patamar da história. Mas os juros do cartão de crédito não acompanharam essa queda. Por isso, o Senado criou a CPI dos cartões, que deve ser instalada esta semana. O objetivo é apurar a cobrança de juros pelas operadoras de cartão de crédito. Segundo o autor do pedido da CPI, senadora Thaídes Oliveira, as empresas cobram juros abusivos e o Congresso precisa agir para frear essa situação. Em 2016, as companhias chegaram a cobrar, em média, 494% nos cartões de crédito. Em 2017, 334,6%. Vamos pensar só no 2017, para uma inflação de 2,84% ao ano, uma taxa Selic de 6,75%. O senador Fernando Bezerra Coelho, que será membro da CPI, cobrou do governo ações para que a queda da taxa básica de juros chegue efetivamente à sociedade. Eu tive acesso a uma informação que aqui na América Latina as taxas de juros para cartão de crédito dessas economias não ultrapassam a 120% ao ano. Nós estamos mais do que o dobro, quase 3 vezes mais. Então, eu acho que é importante que a agenda do BC+ se concentre efetivamente para que a gente possa dar uma reduzida sensível na taxa de juros de crédito para cartão de crédito e para o cheque especial. O presidente do Banco Central esteve no Senado e disse que o governo tem atuado em várias frentes, incentivando, por exemplo, as cooperativas de crédito e as fintechs, startups financeiras. Já liberou a cobrança de preços diferenciados de acordo com a forma de pagamento e defendeu a aprovação do cadastro positivo. A proposta, que já passou no Senado e está na Câmara, cria um cadastro com os bons pagadores, permitindo assim a cobrança de juros diferenciados. Se a gente conseguir manter a inflação baixa, o juro baixo, vai levar a uma queda de toda a estrutura de juros da economia, mais dia, menos dia. E nosso trabalho é tentar acelerar. Mas que se a gente conseguir manter isso aqui por algum tempo, vai levar a mudança. Nós estamos tentando atacar todas as causas. Porque um vai dizer, não é a falta de garantia de empresa que é importante. Outro vai dizer, não, são os custos administrativos, são muito altos. Outro vai dizer a concorrência. Vão atacar todos. Cadastro positivo, você democratiza a informação, você torna mais poderoso quem tem informação que não tinha antes, que é o pequeno, que é o médio. A CPI dos cartões de crédito já foi criada e pode ser instalada ainda esta semana. Ela será composta por 7 senadores titulares e 3 suplentes, que terão 180 dias para apresentar um relatório. Devem ser ouvidos diretores de bancos e representantes das operadoras de cartões de crédito. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar na quarta-feira a proibição para que empréstimos consignados custem mais caro para os aposentados. Vamos então conversar sobre a agenda das comissões com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. Bom dia para todos que nos assistem. Essa proposta do senador Paulo Paim, ela tem o objetivo de igualar as condições que são oferecidas para os trabalhadores na ativa nos empréstimos consignados e para os trabalhadores inativos, os aposentados e pensionistas. O que acontece na prática é que os trabalhadores da ativa, eles se organizam e eles conseguem, por meio de convênios, taxas mais favoráveis, enquanto os aposentados e pensionistas que não têm a mesma representação acabam ficando com os custos mais altos. Na opinião do senador, isso acaba configurando uma discriminação contra os idosos e, por isso, deve ser dada uma garantia a eles. E o que o projeto prevê? Que os beneficiários do INSS, eles não poderão pagar mais do que a menor taxa que for conseguida pelos trabalhadores da ativa. Portanto, eles terão sempre a melhor das condições. A relatora, a senadora Rosa de Freitas, lembra ainda que o risco de inadimplência é mais baixo no caso de aposentados, pois eles têm o benefício garantido todos os meses, enquanto os trabalhadores da ativa correm o risco de passar por uma situação de perder o seu emprego. Ok, Fragoso. Agora, um outro projeto pode permitir o funcionamento dos bancos nos sábados. Como é que funcionaria isso? Essa proposta ela vai ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos agora, terça-feira, e ela foi inspirada numa experiência da Caixa Econômica Federal, que optou por essa abertura das portas aos sábados de forma excepcional,
quando os trabalhadores tinham que ir à Caixa Econômica para receber o FGTS das contas inativas. O senador Roberto Muniz considera que isso é um avanço, já que os trabalhadores, eles muitas vezes não têm tempo de ir ao banco durante a semana, quando estão trabalhando, e eles precisam resolver alguns problemas bancários de forma presencial. No entanto, ele lembra que a proposta ela não obriga os bancos a abrirem suas portas, apenas acaba com uma proibição da lei atual, que é de 1962, mas ele espera que a maioria dos bancos também escolha abrir as suas portas aos sábados, porque isso vai ser positivo para os clientes. E na quarta-feira, Roberto Fragoso, a Comissão de Constituição e Justiça pode analisar a criação de colônias penais. Como é que funcionariam esses estabelecimentos? Exato. Como que vai acontecer? As cidades com mais de 500 mil habitantes vão ter que instalar essas colônias penais, que podem ser tanto agrícolas quanto industriais, até o fim de 2020. Para que elas consigam implantar esses estabelecimentos, elas vão receber recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Esses estabelecimentos eles vão ser direcionados para aqueles presos que foram condenados a regime semiaberto e também por crimes não violentos. A ideia é proporcionar uma oportunidade de ressocialização e de reinserção no mercado de trabalho, e também outro aspecto muito importante, evitar o contato com presos de alta periculosidade e com organizações criminosas. No Brasil, há 42 municípios com mais de 500 mil habitantes e eles estão espalhados na maior parte dos estados. A expectativa é que essa proposta, com a criação das colônias penais, crie 60 novas mil vagas no sistema prisional. Ok, Roberto, obrigado pelas suas informações. Um bom trabalho aí na Rádio Senado. Um bom dia, um bom trabalho para vocês na TV. Agora a gente confere as atividades programadas para hoje aqui no Senado. Às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente faz seminário na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sobre a política de gestão e proteção ao bioma Pantanal. Também às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, haverá audiência pública com o tema Legislar para garantir proteção social, resistir e avançar. Às 11 horas, no plenário do Senado, haverá sessão especial para homenagear o arcebispo de Natal, Dom Nivaldo Monte, falecido em 2006. Às 2 da tarde, está prevista a sessão não deliberativa do plenário para discursos e comunicações dos senadores. E às 18 horas, na Comissão de Relações Exteriores, vai ser realizado o 4º painel do ciclo de debates O Brasil e a Ordem Internacional, Estender Pontes ou Erguer Barreiras. Em tela, a influência chinesa, a integração regional e o desenvolvimento econômico na África. Mais flexibilidade no currículo e uma nova forma de distribuição das matérias na grade do ensino médio. O Ministério da Educação apresentou a última versão da Base Nacional Comum Curricular dessa fase do ensino. O novo documento que norteia os currículos escolares do ensino médio foi entregue no último dia 3 pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação, que ainda precisa aprovar a proposta. O então ministro da Educação contou como foi o processo de elaboração. Um processo bastante plural, amplo, com a representatividade a mais significativa por parte da sociedade, a cooperação de redes de educação públicas e também de escolas particulares, ou seja, um debate o mais aberto possível, focando uma melhora na questão da qualidade da educação no nível médio do Brasil e uma maior atratividade. Desde que foi criada em 1988, a Constituição já determinava a fixação de conteúdos mínimos para a formação do ensino fundamental. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ampliou a previsão de uma base comum curricular para toda a educação básica. Mas foi só em 2012 que o documento referente a todas as etapas de ensino foi elaborado. Depois de um longo processo colaborativo, a primeira versão foi lançada em 2015. Ela recebeu mais de 12 milhões de sugestões. A segunda versão, que trouxe apenas as definições para a educação infantil e para o ensino fundamental, foi homologada em dezembro do ano passado. Agora ficam faltando as diretrizes para o ensino médio. Pela sugestão do governo federal,
O número de horas obrigatórias do ensino médio passa de 2.400 para 3.000, sendo 5 horas diárias. 1.800 serão destinadas à Base Nacional Comum, que é dividida em 4 áreas de conhecimento: linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O conteúdo das 1.200 horas restantes será escolhido por cada estudante de acordo com a área de interesse. As únicas matérias que devem constar obrigatoriamente das grades curriculares dos 3 anos do ensino médio são português e matemática. Os estados vão ter autonomia para decidir sobre as outras. Respeitada a definição do que está estabelecido na Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, os estados têm competência e responsabilidade, tanto na oferta de itinerários formativos adicionais, como a aplicação e a definição dos próprios currículos das redes estaduais de educação. Se a gente está falando de uma base curricular que está prevendo a construção de itinerários formativos, para que esse estado implemente, de forma autônoma, ele precisa ter as condições financeiras para fazer essa implementação, para pensar esse currículo. Mas ele vai pensar um currículo de acordo com aquilo que seria necessário para a formação desses alunos, ou ele vai pensar um currículo que requeira um menor número de recursos possível para essa implementação? O presidente da Comissão da Base Nacional Curricular critica a restrição do currículo comum a 1.800 horas. Isso é pouco, vai na contramão dos esforços que o mundo inteiro faz de garantir os direitos de aprendizagem o mais amplos possíveis. Mas a proposta que foi apresentada pelo MEC agora não traz praticamente nada de proposta para os itinerários formativos. Hoje a gente considera que a disciplina de filosofia, a disciplina de arte, a disciplina de sociologia são disciplinas muito importantes na formação do aluno. Então pode ser que um aluno saia do ensino médio sem ter feito essas disciplinas, Então essa que é a grande questão. Agora o tema será discutido no âmbito do Conselho Nacional de Educação e também com especialistas e com a população. Vamos organizar audiências públicas e já digo que é muito importante a participação de todos, professores, estudantes que têm muita coisa a dizer na escola que eles desejam ter, especialistas de toda a natureza, secretários de educação, enfim. E além das audiências públicas, a partir de agora, o Conselho Nacional de Educação está completamente aberto e interessado em já receber contribuições documentadas dos mais diferentes setores da sociedade brasileira. Nós temos que ter, principalmente, a mesma qualidade do ensino. Todos os professores brasileiros deveriam ter a mesma base de salário em todo o país. Isso faz a diferença. Enquanto não houver uma base nacional da qualidade escolar, uma carreira nacional do magistério, condições mínimas de qualidade para o prédio, para os equipamentos, enquanto não houver isto, não vai funcionar a base nacional curricular. E sobre esse assunto, eu entrevistei o senador Pedro Chaves. Em 2016, ele foi o relator da medida provisória que reformou o ensino médio. O senador é vice-presidente da Comissão de Educação e falou sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Vamos conferir. Senador, esse novo modelo com a Base Nacional Comum Curricular é, na sua opinião, uma revolução para melhor? Viu, Tiago? Inicialmente agradecer você, Tiago, a TV Senado, por essa oportunidade de eu poder esclarecer algo sobre a reforma do ensino médio, onde eu fui o relator. Um dos pontos fundamentais da reforma é, na verdade, você dividir em 2 partes. Uma parte fixa, chamada Base Nacional Comum Curricular, e uma parte flexível, que são os itinerários formativos, que corresponde, na verdade, a 40% do currículo. 60% do currículo definido na Base Nacional Comum Curricular é suficiente para que se haja uma boa formação para os estudantes? É o suficiente, porque nós vamos fazer essa Base Nacional Comum Curricular, como foi elaborado pelo MEC, ele é geral para o país inteiro, para dar unidade no ensino. E ele garante, na verdade, todas as disciplinas que hoje é oferecida. Por exemplo, obrigatoriamente mesmo, nas 3 séries, português e matemática. As outras disciplinas, na verdade, as escolas poderão alternar
né? Mas é obrigado a oferecer todas elas. E o MEC fez isso, teve essa preocupação na Base Nacional Comum Curricular, e o Conselho Nacional ainda vai fazer uma revisão. O Conselho Nacional já convocou 5 audiências públicas para melhorar ainda mais o texto. A intenção é que os estudantes possam escolher aquilo que é mais da sua aptidão, da sua vocação, é isso? É. A parte flexível, que nós chamamos de itinerários formativos, é uma parte onde o aluno é protagonista. Ele escolhe de acordo com a futura carreira que ele vai fazer. Isso ele sente motivado. Isso diminui a taxa de evasão e repetência, faz com que aqueles alunos que estão fora da escola sintam de vontade de estudar. Isso é bastante importante, né? Perfeito. Haverá alguma mudança no Enem, nos vestibulares, por conta dessa mudança maior? A pergunta é muito oportuna. Todo o Enem vai basear na Base Nacional Comum Curricular, mas haverá mudança substancial. Então, é fundamental que o Enem seja um instrumento de avaliação do ensino, e não um ensino baseado na prova. Hoje acontece isso. Todos os currículos são feitos baseados no Enem. O que é equivocado, deve ser o contrário. O aluno estuda na Base Nacional Curricular os conteúdos mínimos necessários para uma formação do ensino médio, e o Enem vai mensurar isso aí. Mas vai ter mudança radical do Enem. Como é que isso também vai mudar a vida dos professores, senador? Haverá realmente uma nova reestruturação na carreira docente. As universidades já estão preparando para isso, mudança total, porque os professores vão ter que se adequar e se atualizar ainda mais, porque, na verdade, vai utilizar muitos instrumentos digitais, nós vamos usar projetos, é uma metodologia ativa, como se diz, onde o aluno é o grande protagonista, mas sempre orientado pelo professor. O senhor foi relator da MP da reforma do ensino médio e, de certa maneira, essa reforma estava aguardando a Base Nacional Comum Curricular. Qual é a aposta que se faz nessa reforma e com essa base? Eu tenho a convicção que o ensino vai melhorar muito. Em todo o mundo, analisando, por exemplo, Estados Unidos, Europa, a Ásia, na verdade, o que acontece é que é oferecido para o aluno 3 disciplinas com Base Nacional Curricular, e as demais o aluno é que faz a opção, a escolha. Haja visto que Singapura foi o primeiro lugar nas avaliações, uma avaliação denominada PISA, uma avaliação internacional, e ela tem essa estrutura, como acontecia com a Finlândia, que sempre tirava entre os primeiros lugares. Estados Unidos mesmo, são 3 ou 4 disciplinas obrigatórias, demais o aluno é o protagonista, ele que escolhe. Então, com isso, com certeza, haverá mais motivação, menos repetição, menos evasão, e vai ser muito bom para o sistema como um todo. O nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria de saber como que o Senado vai atuar, ou pode atuar, até que o Conselho Nacional de Educação tenha decidido na palavra final sobre essas mudanças. É que a partir de agora, a alçada do Senado delegou praticamente todas as atividades para o MEC e para o Conselho Nacional de Educação. Então, nós vamos aguardar aprovar no Conselho Nacional de Educação até o final do ano, espero que seja antes, aí volta para o Ministério, para o MEC, e o ministro vai homologar realmente a Base Nacional. Teremos um ano para preparação e no ano 2020 já entra plenamente em vigência e com obrigatoriedade de todas as escolas adotar essa nova reforma. Tá certo, senador. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso telejornal. Eu agradeço muito, Tiago, pela oportunidade, a TV Senado, os telespectadores. Tenho certeza que com essa base o país vai melhorar mais. Nós vamos ter um ensino eficiente e vamos estar muito bem colocados nas avaliações nacionais e internacionais. A partir de 2019, o Brasil vai comemorar o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. A data é 2 de abril. O autismo é um distúrbio neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal e comportamento restrito e repetitivo. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.